O mundo mudou para a direita e a esquerda vai ter que lidar com isso. Antes de qualquer coisa, é preciso reconhecer o cenário global onde tudo isso acontece. O mundo vive um momento de redefinição. As antigas potências estão em dúvida sobre quem ainda dita as regras, os discursos ideológicos parecem ter sido substituídos por soluções concretas, e o cidadão comum, aquele que trabalha, que paga imposto e que apenas segurança e estabilidade muitas vezes se sente deixado de lado. É nesse contexto que a figura de Donald Trump reaparece no centro do debate com um segundo mandato que promete tanta ruptura quanto continuidade. E goste-se ou não, o impacto dele vai muito além das fronteiras dos Estados Unidos. As suas decisões já reverberam na Europa, no Reino Unido e indiretamente influenciam até discussões no Brasil sobre o papel do Estado, da economia e da cultura nacional. Trump voltou à Casa Branca mais experiente, mais concentrado e com um plano que parece mais organizado do que da primeira vez. Lá atrás, em 2016, ele foi visto como uma aposta imprevisível. Hoje, os bastidores descrevem um presidente mais estratégico, cercado de uma equipe afinada e movida por uma visão de mundo bastante clara. Retomar o protagonismo americano, proteger as fronteiras, incentivar a economia produtiva e empurrar o aparato burocrático para fora do caminho das grandes decisões. Ao contrário do que muitos previam, ele reduziu divisas ideológicas e tem se mostrado mais tático. Não é exagero, então, dizer que Trump 2 tem sido uma espécie de governo de execução, em contraste com o governo de promessa de sua estreia. Mas o que mais chama a atenção é a forma como ele conseguiu algo raro na política moderna, que foi alinhar a máquina pública ao seu projeto. A sua chefe de gabinete, Suzy Wiles, ela implantou o que muitos chamam de disciplina MAGA, que é uma espécie de código de lealdade institucional que impede as brigas internas, que são aquelas que normalmente paralisam qualquer governo e tal, e isso faz o segundo mandato ganhar mais velocidade. Quando um projeto ele é proposto, ele é executado com rapidez, sem medo de contrariar setores políticos, midiáticos ou até diplomáticos. Então, essa coesão é que faz com que os americanos chamem o trumpismo 2.0 de uma versão mais pragmática de si mesmo, porém, com o mesmo ímpeto de transformação. É um Trump super saiyajin. É curioso ver que enquanto o Trump ele acelera, o governo britânico sob o esquerdista Keir Starmer parece travado. Parte dos observadores internacionais até admitem uma certa inveja do foco norte-americano. Enquanto o Reino Unido se embaraça todo em debates intermináveis e falta de clareza sobre o rumo político e tal, lá em Washington, todo mundo sabe exatamente o que o presidente quer. É fronteira controlada, tarifa equilibrada, tecnologia nacional fortalecida e menos dependência de burocratas e lobbies internacionais. Então, essa clareza de propósito tem impressionado, inclusive, antigos críticos de Donald Trump na Europa. Há, porém, também aqui um esforço deliberado para poder manter o governo americano completamente preparado contra o que Trump considera uma armadilha da acomodação. Veja bem, em sua primeira passagem pela Casa Branca, ele enfrentou resistência de dentro, da própria estrutura estatal, assessores, técnicos que não compartilhavam da sua visão. Beleza. Agora, ele montou um time alinhado com o pensamento dele e tecnicamente preparado, formado por gente ligada a think tanks conservadoras, que já desenharam centenas de ordens executivas e propostas legislativas antes mesmo das eleições. E, de certo modo, a vitória do planejamento sem improviso. Essa galera sabe o que está fazendo. Enquanto isso, os observadores notam algo simbólico nos projetos mais visíveis
que a gente está vendo, né? A reconstrução da ala leste da Casa Branca, por exemplo, virou metáfora desse método. Né? Trump ele mandou demolir um antigo espaço lá e tal, inclusive preservando tijolos da época de Jefferson como lembrança. E como pretende erguer um novo salão de eventos, né? Uma espécie de marco arquitetônico na sua visão de grandeza, a mensagem agora é clara. Se é para fazer, que seja para valer, vamos fazer direito. Então, essa lógica, ela também aparece em sua política externa marcada por decisões rápidas e sem espaço para hesitação. É pai pum. Na arena internacional, ele vem adotando uma postura diferente da caricatura que a imprensa esquerdista costuma pintar. Em vez de isolamento, ele tem mostrado um pragmatismo duro, mas eficiente. O cessar-fogo em Gaza, por exemplo, foi alcançado com o envolvimento direto dos Estados Unidos e com a participação de aliados improváveis, como é o caso do Reino Unido de Starmer, o enviado especial Tony Blair e até mesmo o genro de Donald Trump, o Jared Kushner. Mesmo quem torcia o nariz pelo estilo Trump reconhece que houve resultado concreto. E no caso do Irã, ele optou por ataques cirúrgicos às instalações nucleares, algo que não resolve o problema de vez, mas impõe um limite claro às ambições de Teherã. A mensagem foi direta. A América voltou a mandar no jogo e deixa claro que pode agir de novo se achar necessário. O mesmo vale para a senhora Rússia. Após uma convivência cheia de idas e voltas, Trump perdeu a paciência com Putin e decidiu apertar o cerco econômico, impondo sanções às grandes empresas russas. Fontes mais próximas dizem que o presidente americano ficou pessoalmente decepcionado ao perceber que o líder russo não mantinha acordos. Então, a relação antes amenizada por diplomacia pessoal e tal, transformou-se em pragmatismo político. No campo econômico, Donald Trump ele enfrenta desafios que lembram os de qualquer outro governo ocidental hoje, né? Inflação persistente, mercado de trabalho travado e uma sensação geral de que o custo de vida continua alto. Mas há uma diferença essencial. A população americana ainda acredita que ele tem um plano. Confiam nele. A sua ideia é de quem está arrumando a casa, priorizando as bases produtivas internas, incentivando indústrias e defendendo as barreiras tarifárias que beneficiam o trabalhador dos Estados Unidos, o trabalhador local. Então, esse discurso, ao contrário do que a elite cosmopolita costuma dizer, tem encontrado eco entre as camadas médias e até entre eleitores moderados que antes votavam na esquerda. Há inclusive pesquisas confidenciais mostrando que parte do eleitorado que apoiou Kamala Harris em 2024 agora aprova as medidas imigratórias de Donald Trump. E a explicação parece muito simples. Mesmo quem discorda dele em temas morais e tal, reconhece que o país precisa de ordem e limites e que Donald Trump é capaz de impô-los. E nos bastidores há também uma conversa a respeito, né, entre as equipes americanas e britânicas, tal, que surpreende. Trump e Starmer, esquerdista lá do Reino Unido, personalidades opostas, conseguiram manter uma relação estável, né, baseada em interesses mútuos. O primeiro é explosivo, direto e muitas vezes imprevisível. O segundo é cauteloso, metódico e excessivamente legalista. Esquerdista. Ainda assim, tem cooperado em assuntos de segurança e tecnologia. Analistas dizem que Starmer, não sei como se pronuncia, tem sido humilde o suficiente para ouvir, né? E Trump pragmático bastante para poder tolerar as diferenças, mas há atritos. Os americanos veem o governo britânico como tímido na exploração de energia no Mar do Norte e tal, e muito lento em resposta à imigração ilegal. E Donald Trump não esconde sua frustração com isso. E, segundo relatos, já cobrou pessoalmente mais firmeza de Londres. A questão migratória é justamente uma fronteira ideológica entre os governos de direita e esquerda dentro do Ocidente. Para os assessores de Trump, o Reino Unido perdeu o controle do próprio território, permitindo que valores culturais e religiosos importados começassem a se impor dentro do país. Então, esse ponto
que muitos preferem evitar por medo de crítica e tal, é considerado central pela ala conservadora americana e britânica. Homens como J.D. Vance e Stephen Miller, eles argumentam que o avanço da imigração descontrolada ameaça a identidade ocidental, baseada, no que eles dizem, numa herança judaico-cristã comum. E é verdade. São alertas desconfortáveis, mas que ecoam também em debates brasileiros sobre fronteira, soberania, valores tradicionais, etc. Enquanto os Estados Unidos eles tentam consolidar a sua influência sobre os aliados confiáveis, o Reino Unido ele enfrenta dilemas de sobrevivência política. A escolha do novo embaixador britânico em Washington, por exemplo, virou teste de lealdade, podemos dizer assim, pessoal para Donald Trump. O ambiente agora é mais hostil, mas aqueles que já o criticaram publicamente estão vendo que isso mostra o quanto o presidente americano leva a sério a reciprocidade política. E no fundo, gente, trata-se de um jogo de poder que evidencia quem de fato comanda de fato as alianças ocidentais.